Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 22 a 25. Os irmãos devem falar, esse pastor só prega em Pedro só, né? Aí vê o nome do filho dele, Pedro. O que será, né? Será que é alguma... É uma carta que eu gosto muito. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 22 a 25. Mesmo assentados, com reverência, vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos ter mais uma breve oração? Oremos. Ó Deus, nós não podemos pregar sem que Teu Santo Espírito, ó Pai, unja os lábios do pregador e abra, Pai, os corações dos presentes aqui hoje, Senhor. Esteja conosco nesse momento agora, Pai. A Tua palavra foi lida, use-nos como instrumento Teu, Senhor. Nós oramos em Cristo Jesus, o Salvador. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu, como todos, ou a maioria, tenho navegado pelo Facebook, observado, né, as coisas que principalmente as coisas que os irmãos postam, né? E dentre algumas coisas eu vi lá algo que eu achei engraçado, que estava assim: campanha pela vida. Cada um cuida da sua. Deus deu a vida para que cada um cuide da sua. Não somente essas, mas muitas outras frases, né, que muitos dizem, cristãos postam, né, e acreditam, né? E Jesus nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Por isso vemos nesse tipo de expressões a manifestação de fé das pessoas, né? Muitas vezes nós, como cristãos independentes, de certa forma, falamos: não quero que ninguém cuide da minha vida, não, cada um tem que cuidar da sua, né? E não é apenas Facebook, mas as novelas, os filmes, as músicas ensinam que cada um deve cuidar da sua própria vida, não devemos nos intrometer na vida alheia, e cada um deve ficar no seu quadrado, né? E como cristãos, sempre leremos dois livros, a Bíblia e o mundo. Nós devemos sempre, como cristãos, ler sempre dois livros, a Bíblia e o mundo. Tá? A palavra de Deus é a palavra do mundo, a verdade eterna e as inverdades imutáveis, as inverdades mutáveis do mundo. O evangelho da vida e os conselhos de morte que o mundo tem dado. E não são poucas as vezes que vemos algo que o mundo faz, né? Algo que a TV ou a internet nos ensina, sem nenhuma avaliação bíblica. Aceitamos como verdade absoluta para reger o nosso mundo e viver. E as novelas tendem a ensinar, a ditar moda, a trazer o próximo comportamento da sociedade. E Pedro escreve essa carta a quem? Aos eleitos da região da Ásia Menor, oeste da Ásia Menor, entre os mares Mediterrâneo, Mar Negro. Hoje seria a região da Turquia, tá? Turquia e os vizinhos da Turquia. Os cristãos mais antigos dessa região poderiam estar presentes no dia de Pentecostes, no dia da descida do Espírito Santo. Os mais antigos, né?
E Paulo também percorreu essas regiões, na qual Pedro está escrevendo essa carta, na sua primeira viagem missionária. E apesar de Pedro evangelizar mais os judeus do que os gentios, a carta mostra que ambos os povos compunham as igrejas dessa região, as igrejas para as quais a carta foi destinada. Quando ele escreve, ele faz isso com o intuito do quê? De animar aquele pessoal. Por quê? Eles estavam sofrendo perseguições, né? E os instrui que uma das formas de passar pelas perseguições, muitas vezes não merecidas, é o quê? A santidade no amor. O amor fraternal, que é o que nós vamos falar nessa noite, sobre o amor fraternal. Uma santidade de vida, no trato, no agir com sabedoria, nas mais diversas situações que a vida tem colocado diante de nós. Tá? Situações de santidade no amor, que é um assunto que nós trataremos hoje, sobre o amor fraternal. E a base da argumentação de Pedro não é o mundo. Ele não usa o mundo como base. É comum os adolescentes chegarem para os pais e falar assim, mas a TV está falando, pai, então é verdade. A TV está falando, mãe, é verdade. A palavra do pai e da mãe não vale, mas a da TV vale. E aqui Pedro não, Pedro está usando a Bíblia, para orientar aquele povo, a argumentação dele. Pedro não ensina de acordo com os costumes da época, nem através de tradições meramente humanas. E não apenas aqui, mas em toda a sua carta, ele faz diversas citações do Antigo Testamento, para comprovar o que diz. E se o assunto é o amor, quem deve nos orientar não é o mundo, e sim a Bíblia. Então, nós devemos o quê? Amar em obediência à verdade. Amar em obediência à verdade. Por termos a nossa alma purificada pela verdade, a palavra de Deus é a verdade, capaz o quê? De santificar-nos, capaz de nos santificar. Existem muitas verdades nesse mundo, mas apenas a verdade vinda da palavra de Deus, ela é apta a transformar vidas, a mudar a vida das pessoas. Ela regenera, ela santifica e ela salva todo pecador. Jesus nos diz que já estamos limpos pela palavra e que Ele nos tem ensinado. E a palavra de Jesus nos limpa constantemente. Quando nos convertemos, temos o quê? A nossa vida limpa dos nossos pecados. E limpa de todos os pecados, pois Jesus já pagou um preço por isso. Então, eu não preciso ficar mais preocupado. Já estão perdoados. Mas constantemente a palavra de Deus nos purifica e nos santifica. Jesus é o que? O autor da salvação daqueles que obedecem à sua palavra. Essa salvação nos alcança para que consigamos o quê? Obedecer o que Deus quer de nós, o que Deus nos manda. E as ordens de Deus são para serem obedecidas. Mas por causa do nosso coração, nós não conseguimos obedecer. O nosso pecado faz com que não obedecemos à palavra de Deus, não obedeçamos. E a palavra de Deus guardada em nosso coração que nos habilita a ter a vitória sobre o pecado e obedecer a Deus. Tá? É ela, precisamos nos alimentar dela constantemente, todos os dias. E o sangue de Jesus purifica o quê? As nossas consciências para obedecermos ao Deus vivo. E é através desse sacrifício de Jesus que fomos salvos da desobediência. E como nós vamos viver um amor fraternal não fingindo? Não fingido. Como? O amor verdadeiro que temos entre os irmãos é aquele que não deve ter o quê? Fingimento, falsidade, sem hipocrisia. Em outras palavras, ele deve ser conhecido como um amor bíblico, um amor sincero, sabe dizer a verdade, que ajuda o necessitado, mas sem esperar o quê? Receber alguma coisa em troca. É se doar sem esperar receber algo em troca. Busca justiça, não age com a própria justiça, antes espera o quê? Em Deus. Paulo instrui que o amor deve ser sem hipocrisia, ou seja, um amor
não apenas para os outros verem, um amor para apenas sentimentalista, sem atitudes corretas. O amor fraternal deve ser o quê? Constante. Isso é, não deve ser cheio de paixão, instável, louco, mas amadurecido, firme e temperado. Pedro disse que amava Jesus acima de todas as coisas, de modo intempestivo. Ele afirma isso: não, Senhor, jamais te trairei. E num momento depois, Pedro traiu Jesus, afirmando que nem o conhecia. Então, nós devemos tomar cuidado com paixões do amor verdadeiro. Às vezes nós falamos loucamente que amamos, que fazemos, mas simplesmente estamos apaixonados por uma causa, é só vir a primeira adversidade e viramos as costas. Amais uns aos outros. Se os irmãos lerem a Bíblia, vocês vão encontrar essa expressão, amar uns aos outros, 16 vezes na Bíblia. Amem uns aos outros, 16 vezes. A Bíblia é enfática em dizer que devemos o quê? Amar uns aos outros, não apenas o apóstolo amado, mas Paulo e Pedro e Jesus destacam essa ordenança, o quê? Para que fiquemos bem cientes do que devemos fazer. Amar uns aos outros de coração puro, com nosso coração limpo. Só que isso não pode ser feito de qualquer forma. Nós devemos o quê? Devemos fazer isso com uma boa intenção nos nossos corações. Pedro compreende que o que é agir de modo sem estar o quê? Transformado. Certa ocasião, após a ressurreição, Jesus questiona o amor de Pedro. E ao ser questionado, Pedro, se o amava de coração puro, esse demorou a compreender. E que não devemos amar de qualquer forma, mas com o coração mudado, transformado, com o seu coração modificado. Ardentemente, ele fala aqui também, devemos nos esforçar para preservar a unidade do corpo de Cristo. Se seu coração não está purificado para amar o seu irmão, está na hora de você forçar ele a fazer isso. Isso é, essa ideia de pôr fim na inimizade, pôr fim ao ódio, acabar com o rancor, isso é, lutar pela união. Depois de realizar, indo contra a sua natureza, aí sim o coração estará aprendendo a amar de forma pura e de forma ardente. Nós também devemos amar, porque por nascermos de novo da palavra viva, nós fomos o quê? Regenerados. Roge, ao comentar a confissão de Westminster, que é o nosso símbolo de fé, ele diz que a operação nos corações dos regenerados, ela é representada como sendo muito mais direta, poderosa e eficaz do que a mera influência moral procedente da verdade sobre o entendimento. O resultado efetuado na regeneração é diferente de um efeito particular da simples verdade. A regeneração é um novo nascimento, uma nova criação. Isso é, nós precisamos modificar a forma que estamos vivendo, a forma como estamos nos comportando no mundo, fora da igreja. Hoje, o professor lá da nossa sala falou que ele foi numa igreja e, quando ele saía da igreja, estava na porta do fundo, do lado de dentro. Aqui começa o seu campo missionário. E é um fato. Nós testemunhamos de Cristo da porta da igreja para fora. E é lá que o amor de Deus será evidenciado. É lá que nós mostraremos quem nós somos, ou de quem nós somos. E essa regeneração só pode ocorrer o quê? Mediante o conhecimento da palavra de Deus, da palavra viva. E somente quem é regenerado pode amar verdadeiramente. Só podem obedecer ao mandamento de Deus e amar uns aos outros quem for o quê? Regenerado. E assim você vai amar de coração puro, ardentemente. Mas o quê? Só pode fazer isso quem tiver nascido de novo.
Ah, mas como assim nascer de novo? É como Nicodemos perguntou para Cristo. Nicodemos já era um homem experimentado, letrado. Como pode um homem nascer de novo? Isso é, tendo o seu coração transformado, as coisas mais íntimas do seu ser voltadas para Deus. E a semente que está em nós, ela vive. A divina semente que vive em nós, nos impede o quê? De viver na prática do pecado. Na parábola do semeador, a palavra de Deus é a semente que é lançada nos corações. Alguns não a ouvem, pois estes o diabo lhe estampa os ouvidos, e são o quê? Outros recebem, mas não têm firmeza, e sem raiz morrem. Outros são sufocados por espinhos, e não dão frutos. Mas outros, os últimos, recebem a palavra viva e frutificam. São frutos do Espírito, o qual o primeiro e principal é o amor. A divina semente não é corruptível, ou, como as demais sementes, morrem para produzir vida, mas a semente incorruptível que está viva e que fala ainda hoje, é a nossa palavra, que é a semente viva. A palavra de Deus é viva e eficaz. O que nos diz o famoso texto de Hebreus 4:12? A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante de que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quer saber se o amor que você sente é verdadeiro? É a Bíblia quem vai dizer. A Bíblia é a régua para medir o tamanho do seu amor. E outra coisa, o verbo de Deus continua vivo em nós. E essa palavra de Deus é o verbo de Deus. O verbo é a segunda pessoa da Trindade. É Jesus Cristo, nosso Senhor. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus está vivo. Ele é a personificação do amor. O amor de Deus é personificado em Jesus Cristo. Jesus é a representação perfeita desse amor, da vontade de Deus. Jesus é a teofania da palavra de Deus. Quer obedecer ao mandamento de amar uns aos outros? Primeiro você precisa conhecer o amor. Este homem, Jesus Cristo. Jesus mostrou seu amor incondicional ao morrer na cruz por nós, quando ainda éramos o quê? Os seus inimigos. Jesus mostrou também seu amor de coração, puro, quando carregou a culpa de todos nós, nossos erros lá na cruz. Jesus mostrou seu amor ardente, se fazendo homem, conhecendo as dificuldades do homem, para te levar a Deus, te fazendo imitadores de Cristo, te fazendo imitá-lo. Justamente por isso, devemos amar em imitação ao Evangelho. Esse é o maior exemplo de amor que nós podemos ter. Nós não devemos imitar o mundo, que é transitório. É muito fácil imitar o mundo, né? Você liga a TV, você vai saber. Eles vão estar falando de várias coisas que o mundo, as novelas já estão passando, e você vai ver os adolescentes copiando. Isso é imitar o mundo, não é imitar a Deus nem a Bíblia. Então, nós não devemos imitar o mundo. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não passa. Os conselhos dos ímpios se mostrarão falíveis, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, por mais que você tente, não deu certo aqui, vamos tentar por outro caminho. Se você não depositar toda a sua confiança e esperança em Deus, você vai se decepcionar. Por quê? O homem é falho, o homem é pecador, e no homem nós fracassamos. A erva mencionada nas Escrituras, de modo enfático, como algo transitório e passageiro. Conversei, com um amigo que visitou uma tribo indígena, e nessa tribo eles têm o costume de simplesmente ver algo gostoso e comer. Eles não se preocupam se isso vai acabar, apenas comem sem sequer questionar se a comida vai acabar, se terão que preservar animal ou não.
e se há alguma necessidade de verificar se vale a pena comer ou não. Se é gostoso, eles pegam e comem. Não se preocupa se o animal é em extinção ou não, se eles vão fazer um criadouro para ter mais daquele animal. Não, é gostoso, vão comer. Pega lá uma carne nobre e come, né? E muitas vezes fazemos o mesmo. Nos alimentamos de tudo o que nós vemos, sem perceber que se trata de erva, de algo passageiro. A carne, né? A carne humana, a erva que nasce no telhado ou entre as pedras, o mato que cresce em um montinho aqui ou ali, tudo isso vai perecer um dia. Assim também os planos humanos, as artimanhas do homem para tentar o quê? Burlar as leis de Deus, os sonhos, os jeitinhos que damos para viver do nosso jeito e não consoante a palavra de Deus. Nós poderíamos muito bem aqui ficar citando tudo que nós temos visto nos jornais, mas o púlpito ele é para falar da palavra de Deus e não do homem. Mas o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui hoje é que toda a injustiça que temos visto no mundo não vai passar impune diante de Deus. Diante do homem ela vai falhar, sim, porque o homem é pecador, corruptível, mas diante de Deus ela será punida. Ela não passará se não houver arrependimento, não tiver corações modificados, haverá choro e ranger de dentes. E não somente a erva, mas a beleza de sua flor. Eu tinha no quintal da minha mãe lá a flor da meia-noite, né? E ela sempre estava dormindo à meia-noite. E ela falava, ó, ela está para nascer, então, se você estiver acordado, quando tiver, você tira foto. E um dia eu consegui tirar a foto lá da flor para ela, né? E no outro dia a flor já estava murcha, seca, né? É uma flor que nasce à noite e durante o dia seguinte já está murcha. E você consegue contemplar a beleza daquela flor por pouco tempo. E há outras flores que elas ficam, você contempla a beleza por um tempo, daqui a pouco ela murcha, seca e se esvai. E só vai voltar talvez na outra estação, no outro ano. E tentei, né, mostrar por diversas vezes a flor lá, só consegui quando eu tirei a foto para mostrar para minha mãe. E na primeira vez eu até pensei, né, nossa, que beleza, né, que flor diferente. E parecia até uma ilusão, porque você vê num dia, está lá o botão, à noite ela abre, no outro dia ela está murcha, quase seca. E aí eu percebi que ela durava só mesmo uma noite, né? Tão linda, mas dura só uma noite. E é isso que ele está falando. Muitas vezes os prazeres transitórios desse mundo duram muito pouco. O prazer de um adultério pode durar poucas horas, mas as consequências elas serão terríveis. A traição, as consequências nos filhos, no casamento, é como se fosse essa flor. A princípio parece algo bonito, mas depois seca, murcha, perde a graça e traz consequências, se esvai. Nos encantamos com o amor que o mundo nos ensina a amar, o amor cheio de paixão, louco, irracional. Somos seduzidos por esse tipo de amor e esquecemos do amor verdadeiro, maduro, duradouro que a Bíblia ensina. Trocamos a eterna palavra de Deus por um amor passageiro que pode parecer até belo, pode durar por uma noite, mas logo murcha e perde todo o seu valor. A Bíblia não fala de amor como de sentimentos, mas fala de amor como atitudes. A citação de Isaías que Pedro faz aqui, ele usa o texto onde o profeta questiona o que deve ser ensinado, o que deve ser o quê? Clamado, anunciado, e a resposta é que não devemos anunciar qualquer mensagem passageira, mas uma verdade que permanece eternamente, que fica nos nossos corações. Mas devemos imitar o evangelho que permanece o seu valor, não se esvai. A quem devemos imitar? A alguém que cada instante muda,
Não. Ou a palavra de Deus, que está firmada nos céus, é esta que nós devemos imitar. Tudo se cumprirá da palavra de Deus. Tudo. Não é uma palavra apenas teórica, ela é prática. Não se trata o quê? De uma mensagem que apenas existe por existir, mas a sua verdade é verificada constantemente. Agora, amamos não como amávamos antes, mas amamos de um modo que agrade a Deus. Nosso coração foi transformado para que pudéssemos o quê? Suportar as debilidades dos nossos irmãos e assim como Deus suporta as nossas fraquezas. Se por um acaso a Bíblia não tem se cumprido em sua vida, algo precisa mudar e logo. Este evangelho que nos traz o ensino verdadeiro do amor. Quando Pedro cita Isaías, ele fala da palavra do Senhor e explica que essa palavra é a palavra que nos foi o quê? Evangelizada. E o evangelho é este: Jesus deu a vida por nós. E nós devemos dar a vida por nossos irmãos. Nosso trabalho é imitá-lo no que ele fez. Não é o Facebook, não é a televisão, não é o jornal, conselhos que o mundo tem dado, que devem ensinar-nos a amar, mas Jesus, ele sim deve ser imitado. Crer no Evangelho é somente amarmos uns aos outros? Não, mas crer no Evangelho é amar também uns aos outros. À medida em que a fé cresce e amadurece, assim também o amor mútuo, ele deve ser o quê? Aumentado. Pedro ele compreendia que o cristão só possui 2 livros para ler. Nós falamos que o ímpio possui 2 livros, a Bíblia e o mundo. E o cristão possui 2 livros para ler, né? A Bíblia e o mundo. Mas ele também compreendia que o ímpio, para se converter, só podia ler 2 livros, melhor. O cristão tem a Bíblia e o mundo, e o ímpio só podia ler 2 livros, a Bíblia e o cristão. Os ímpios estão olhando para nós, meus irmãos. Os ímpios lá fora, eles olham para o nosso modo de viver, como temos vivido, quais são as nossas atitudes, o que nós temos feito, o que nos faz diferente, o que faz de nós cristãos verdadeiros. Devemos sim ajudar a cuidar da vida do nosso irmão, diferente do que eu falei no início, cada um cuida da sua vida. Não é isso que o amor ensina. Não, meu irmão, eu amo você e por isso eu quero te ajudar. Isso que você está fazendo não está de acordo com a Bíblia. Frases como ninguém tenha nada a ver comigo, não devo nada a ninguém paga minhas contas, não condiz com o amor cristão. Então, não tem que prestar conta a ninguém, né? O pessoal fala. Esse tipo de frase deve fugir da vida do cristão. Mas sim, a Bíblia diz que você deve amar uns aos outros. Isso quer dizer que você não deve o quê? Sofrer sozinho. Você não precisa pôr no Facebook o que está acontecendo. Estou me sentindo triste hoje. Não, mas vai lá e liga para aquele irmão que você confia. Liga para o seu pastor, para o seu presbítero. Ora por mim, hoje o dia está difícil. Ore por mim, me ajuda. Me ajuda que eu não estou conseguindo sozinho. Ore por mim. É isso que nós devemos fazer, orar uns pelos outros, amar uns aos outros. A Bíblia ensina que nós devemos fazer isso. Pedro escreveu aquelas igrejas que estavam sofrendo, e sozinhos, o sofrimento só vai piorar. Se a gente querer carregar todos os fardos sozinhos, nós vamos sofrer ainda mais. Conte com o seu irmão para te ajudar, esteja disposto a ajudar o seu irmão. Isso é o amor fraternal, não é sentimento apenas, é uma atitude. Ore, ajude seu irmão quando ele precisar, esteja disposto a fazer isso. Jesus nos ensina a carregar, ele pede para a gente dar o fardo junto para ele carregar. Tomai de mim, aprendei de mim, meu fardo é leve, suave. Para a gente dividir com ele, nós devemos dividir com Cristo o nosso fardo e com os irmãos. Não precisa pôr no Facebook, o mundo inteiro não precisa ficar sabendo do meu sofrimento, mas eu preciso que Deus e alguém de confiança
esteja junto comigo, ore comigo por aquilo que eu estou passando. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus cuide dos nossos corações para que entendamos que o amor fraternal não é apenas um sentimento, e sim uma atitude para com o nosso próximo. Que Deus nos abençoe.